Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do RegulaCast, o podcast da ABAR. Neste episódio recebemos ao ex-presidente da ABAR, Zevi Kahn. Bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, doutor Zevi. Muito boa tarde, é uma satisfação aqui estar no âmbito da ABAR. Inicialmente, eu acho que seria interessante, por ter participado, contar um pouquinho a história de formação da ABAR. Né? Isso já poucos têm esse testemunho, então acho que é interessante. A ABAR ela foi concebida em 1999, as reuniões iniciais correspondiam a 6 novas agências, e essas agências decidiram formar uma associação de agências. Era uma novidade, as agências e a associação. As reuniões foram em São Paulo e buscou-se fazer um estatuto e congregar as agências, e assim foi feito. A coordenação geral era do então dirigente da agência de São Paulo, que era o Luiz Sérgio Assad. Acontece que, assim que foi formada, ele saiu da agência. E aí ficou para o Wilnus Grunwald, que era da agência da Arcon, agência do Pará. Formalmente, ele seria o primeiro presidente, mas eu não sei o que acontecia. Ele, com 2 meses, no máximo, de atuação inicial, ele também foi para secretário de Estado lá no Pará. E aí houve uma assembleia e eu fui escolhido, né? Quase que por acaso, inicialmente, com essas circunstâncias. E depois fizemos uma assembleia regulamentar, já com mais associados, no mês de março, abril, e aí sim implantamos os estatutos e o início da ABAR, assim que começou em 1999. Como primeiro presidente, digamos, efetivo assim, da associação, o senhor se recorda do que seria o objetivo inicial, o objetivo original da ABAR? Sim, estávamos numa situação onde as agências eram algo totalmente novo no Brasil. Já existia, então, nessa época, em 99, as grandes agências federais, como a ANP, a Anatel e a ANEEL também, e as agências estaduais estavam pipocando, né? E boa parte delas estava tentando fazer convênio com a ANEEL para a descentralização das atividades. Então, havia um interesse muito grande em seguir esse modelo. E então a ABAR, ela já de início teve muitas questões para ela atuar, mediando questões entre agências federais, estaduais, né? E ainda, já no ano 2000, já teve um primeiro congresso ABAR. Esse é o 13º, mas teve o primeiro no ano 2000, ou seja, pouco mais de um ano da formação. Esse congresso foi na Bahia, coordenado pela AGERBA, a agência estadual, e onde o seu presidente, José Luiz Lima de Oliveira, conduziu esse primeiro congresso aí dentro da minha gestão. E qual a lembrança mais viva que o senhor tem desse primeiro congresso em 2000, 23 anos atrás? Foi assim, extraordinário, porque todos estavam querendo saber o que era essa tal de regulação e essas agências reguladoras. Muitos juristas, muitas novidades, algumas agências já apresentando resultados extraordinários no campo da qualidade, do atendimento ao público, na implantação de novos marcos regulatórios. Inicialmente, a área de telecomunicações não teve muita aderência com a ABAR, mas a parte de gás, de energia elétrica
e, posteriormente, já muito depois, começou a se agregar outras áreas, como a de transporte e, mais tarde ainda, de saneamento, que hoje em dia são praticamente carros-chefe da ABAR, mas na época ainda não, né? As agências estaduais estavam ainda iniciando. E os resultados foram tão extraordinários nesse primeiro congresso na Bahia, que, excepcionalmente, se decidiu marcar já para o ano seguinte o segundo congresso, porque a tradição da ABAR, depois, já acomodado um pouco as coisas, foi fazer o congresso ABAR de 2 em 2 anos. Mas entre o primeiro e o segundo, tanto interesse despertou que já em 2001 foi feito o segundo grande congresso da ABAR, e exposição ABAR, em São Paulo. Foi na AmCham, e foi de extraordinário sucesso também, com mais de 1.000 pessoas e um grande número de trabalhos técnicos. Então, se desenhou, vamos dizer, um modelo de congresso já, que é vigente até hoje, é dentro desse Congresso de São Paulo de 2001, e agora vamos ter o segundo Congresso de São Paulo, que já é o 13º, 22 anos depois, para se ter uma ideia desse Brasil, né, e de quantos interessados existem em desenvolver a regulação. E o que o senhor, imagino que o senhor tenha ido a todos os congressos, a maioria dos congressos, o que o senhor tem notado assim, de evolução na organização, na frequência, na assistência do público, tamanho, na dimensão do evento, nesses anos todos? Eu realmente participei com grande empenho nos 12 congressos, e agora devo entrar também nesse 13º congresso. Então, acompanhei toda a história, e os primeiros 5, de 98 até 2011, eu tive cargo formal na Agência Reguladora de São Paulo. Então, nesse período, eu me mantive, a partir de 2003, não como presidente da ABAR, mas como diretor da ABAR. E, como diretor da ABAR, eu participei da organização de pelo menos 5 congressos que ocorreram até 2011. Então, acumulamos muita experiência. Os primeiros foram complicados. Eu diria que o mais complicado foi o 4º Congresso de Regulação, que ocorreu em Manaus. E como toda a movimentação de pessoal de todo o Brasil passou a depender desses voos para Manaus, né, que na época não eram tão frequentes como hoje, né, e também Manaus não tinha, vamos dizer, muita tradição para fazer grandes congressos, era um congresso para mais de 1.000 pessoas, como foi. Tivemos grandes dificuldades, a ponto até dos estandes, dos expositores, serem encaminhados por barco, né, para serem montados lá, né, para que a gente tivesse segurança da qualidade das instalações. Então, além dos problemas tradicionais, que são os políticos, questões envolvendo prefeitos, governadores, e quem quer ser o dono do Congresso, né, e que não tem dono, tivemos ainda esses entraves aí, complicados de administrar na estruturação do Congresso. E ao longo do tempo, assim, o senhor foi se encaminhando para o setor de gás, é isso? Setor de energia? Isso. Eu, assim, tenho formação de energia elétrica, mas de uns tempos antes de entrar na agência, eu passei para essa área de regulação de gás canalizado, e na agência, de fato, exerci, durante os 13 anos, direção dos marcos regulatórios de gás, revisões tarifárias do gás canalizado, que é uma área regulada por todos os estados, né? É interessante, porque é uma área que não existia regulação, as empresas eram só estatais e autorreguladas, a maioria,
e passou a ter uma regulação, a maior parte por agências, algumas ainda por secretarias de Estado, mas hoje em dia existe uma regulação na área de gás canalizado muito consistente e que tem propiciado um grande desenvolvimento para o setor de gás canalizado. Então, foi a partir de 2011, eu constituí consultoria e atuo até hoje fortemente na área de distribuição de gás canalizado, como regulador, em atuação regulatória. E tenho participado dos congressos muito nessa função, além de outras funções, às vezes de moderar painéis, ajudando, porque existe no ABAR uma figura que é o Conselho de Presidentes, que é estatutário. Então, os ex-presidentes que você, Manuel, está entrevistando, eles pertencem a um núcleo da ABAR, oficial, que é o Conselho de Presidentes. São conselheiros, né? E o que o senhor diria que qual é, hoje em dia o marco de referência para regulação de gás canalizado no Brasil? O marco de referência sempre foi o de São Paulo, porque foi o primeiro estado, aliás, o segundo foi o Rio de Janeiro e logo em seguida São Paulo, que foi privatizado, né, desestatizado, e foram criadas também 3 concessões de gás canalizado, e para que as coisas funcionem, né, é preciso de uma agência forte, bem estruturada, e foi feito um contrato de concessão muito completo na modalidade price cap, e que acabou servindo de referência. E o Estado de São Paulo, pela velocidade com que implantou esse marco regulatório, acabou tendo muito sucesso e depois servindo de base para que outras regulações também a estudassem. Eu nunca recomendei que a copiassem, né? Mesmo porque cada estado tem autonomia total para fazer a sua regulação e deve considerar as suas características de maturidade, economia, extensão territorial. Não precisa ser igual, mas precisa ter, vamos dizer, características boas de regulação para que o mercado dê certo, né? E o senhor diria que uma padronização, a harmonização do ambiente regulatório dos estados seria um fator de atração de recursos, de investimentos nacionais e estrangeiros? Eu acho assim, cada estado, constitucionalmente, tem autonomia para cuidar do seu pedaço, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa palavra harmonização, porque dá a ideia que tudo precisa ser igual. Agora, eu estava fazendo a conta outro dia, nós temos no Brasil um estado como Sergipe e temos um estado como Amazonas. Territorialmente, na Amazonas, cabem 72 estados do Sergipe, né? As condições são diferentes para redes de gás canalizado, obviamente. Para que dê certo a regulação, dê certo, quer dizer, seja bom para a população desses estados, né? E que o mercado realmente se desenvolva. Não vejo como a regulação possa ser igual, né? Então, precisamos harmonizar os diferentes, né? Porque as questões, mesmo de maturidade, algumas têm concessões antigas, outras mais novas, né? Umas já fizeram as principais redes, outras não, precisam ser consideradas, né? Não dá para fazer um risco e falar que todos devem copiar, né? Eu acho que não é um bom serviço da agência copiar simplesmente regulações, né? Eu acredito que o senhor falou numa reunião de Câmara Técnica que
O exemplo exatamente do estado do Amazonas, que era um estado que não poderia ter grandes redes, grandes gasodutos, pelo menos ainda, e que isso o diferenciaria, né, e toda a regulação desse setor do estado do Amazonas de outros estados que têm uma realidade, enfim, topográfica diferente, né? Exato. Eu acho que esse é um ponto, né? Então, às vezes, grandes consumidores ou incentivadores a qualquer preço do mercado livre, né, veem só o seu lado, né? E para eles essa é a boa regulação. Em geral, aquela que não exige nada, né? E na prática, né, o Estado, o poder concedente e a agência devem considerar, né, o conjunto dos consumidores potenciais do Estado que poderiam ser atendidos, né? Não só residencial, comercial, veicular, também o industrial, também o mercado livre, né? Mas não pensar com foco exclusivo, né? Porque a exclusividade acaba tornando a regulação muito, um viés, quer dizer, muito parcial, que beneficia a poucos e pode prejudicar o desenvolvimento do Estado. Frequentemente tenho me deparado em consultas públicas, audiências públicas, posições dos grandes consumidores que eles são contra a construção de rede, porque eles falam o seguinte: ó, as minhas principais indústrias já estão atendidas por rede. E se a empresa concessionária for investir em novas redes, isso pode onerar a minha tarifa. Então, eles pensam na tarifa deles, mas não pensam no desenvolvimento do Estado como um todo. Isso é muito perigoso, porque o regulador é um representante, vamos dizer, do poder concedente, com a autonomia necessária, né? Mas tem que pensar o Estado e não somente um grupo de empresas, né? Tem que pensar no todo, não na parte. Você acredita que esse diálogo vai se dar agora no 13º Congresso Brasileiro de Regulação agora em São Paulo, em outubro? Existem alguns temas que têm até se repetido, né? Uma temática que vem desde 2000, 2001, né, são as ameaças, em geral, dos novos governos para as agências, né? Em 2001 tivemos isso, em 2003 tivemos isso, né? Até foi temática do Congresso de Gramado, na época até com a presença da então ministra Dilma Rousseff, onde o governo entendia que as agências não foram eleitas por voto, seus governantes, e o governo que foi eleito por voto tem direito a fazer o que bem entende, pode demitir, pode intervir, né? E tivemos casos assim, né, de incompreensão das agências, mas, em todos os casos, com a forte atuação da ABAR, essas situações foram revertidas. E, no decorrer dos governos, os governos passaram a entender que as agências são absolutamente essenciais e os organismos mais capacitados, muito mais do que os ministérios e secretarias de Estados, para lidar com aqueles assuntos específicos que eles estão regulando. Então, quase todos os congressos têm essa questão. Nesse congresso, vamos ter também, e eu vou ter a oportunidade de moderar um painel relativo à regulação do gás no Brasil, e vou. Não, aliás, esse painel eu vou participar com apresentação, e devo moderar também um painel de um assunto que está muito sendo discutido pela mídia, que é o assunto da implantação e as regras de implantação do mercado livre de gás nos estados brasileiros. Então, são dois assuntos do momento e pode reservar o espaço aí, que vai ter polêmica, né? E a polêmica é boa, porque permite
uma discussão qualificada, e a ABAR sempre se caracterizou por trazer os melhores palestristas de todo o Brasil, tanto na área jurídica, na área técnica, regulatória, e isso tem feito a diferença. Os eventos da ABAR, quem participa uma vez dificilmente deixa de participar das seguintes, pela qualidade, pela diversidade de temas, né? Hoje em dia se discute saneamento no mais alto nível, transportes, né? Gás, energia elétrica, todos os assuntos. E são questões, assim, as mais importantes. E, além disso, uma área que, desde o primeiro congresso, do segundo congresso, que foi o de São Paulo, trouxemos com muito vigor, e no tempo que estive na ABAR, batalhei muito, muito, da realização dos trabalhos técnicos pelos reguladores, porque os dirigentes das agências, eles têm mandato, eles passam, boa parte sai do mercado ou vai para outras atividades, né? E quem fica são os concursados, é o corpo técnico de todas as agências reguladoras que vão desenvolvendo uma capacitação incrível e vão desenvolvendo seus trabalhos e encontram seus pares das outras agências para conversar, para criticar, para manter contato. E essa é a essência de um congresso, é trazer os contatos das áreas de interesse, né? Que isso permanece. E essa riqueza você consegue no âmbito desse congresso, porque continua até hoje os trabalhos técnicos sendo muito incentivados. Eu diria que, se isso não tivesse ocorrido, certamente a importância da ABAR teria diminuído com o tempo, porque você perderia a essência, que é a qualidade técnica da regulação. Então, esse é um ponto que a ABAR jamais pode abrir mão, né? E ela age assim, né? Você vê hoje em dia as câmaras técnicas da ABAR são de altíssima qualificação e mantêm assiduamente a discussão dos principais temas da área de transporte, da área de gás canalizado, da área de saneamento, né? E é um fato, né? Isso acaba se refletindo também na realização do Congresso Regulação, né? E onde certamente nós vamos nos encontrar. Sobre trabalhos técnicos, aproveitando esse gancho, nesse ano de 2023, nós teremos um novo recorde de 253 trabalhos selecionados em diversas áreas, né, dos mercados regulados, digamos. E o senhor acredita que nessa hora, são nos painéis de apresentação dos trabalhos técnicos que se nota, que se percebe concretamente a evolução da regulação no Brasil? Eu diria que não é a única oportunidade, já que as agências, elas têm os seus instrumentos de aperfeiçoamento, elas também, praticamente todas hoje em dia, realizam workshops, realizam consultas públicas, realizam audiências públicas, onde se tem oportunidade de ouvir a sociedade e aprimorar as suas regulações. Mas o ambiente do Congresso é um ambiente que permanece, né? A pessoa que faz um bom trabalho técnico, ela vai construir, certamente, no Congresso, uma rede de colegas de outras agências reguladoras ou de outras áreas, até reguladas, né? Que vão acompanhá-lo e que ele vai ter a possibilidade de acionar e conversar sempre que precisar. E isso, fora do ambiente do Congresso, é muito difícil de se firmar, né? Mesmo
fora dos trabalhos técnicos, a oportunidade de participar desses painéis, né, e apresentações com pessoal altamente qualificado é a oportunidade de abrir os horizontes, né, e ver como o mercado como um todo pensa a regulação, não só as agências reguladoras, também participam os regulados, né, e entidades de governo, entidades de defesa do consumidor, ou seja, reúne um pacote que, para os profissionais, é de máxima qualidade. E nesse contexto da evolução institucional da regulação no Brasil, o senhor tem percebido uma maior atenção das empresas, das concessionárias, do mercado regulado como um todo, para a regulação, com a criação de departamentos especializados nessa relação empresa e agente de regulação? Eu diria o seguinte, não só as agências evoluíram, mas também os regulados evoluíram. Eu me lembro, assim, nas primeiras atividades da agência, tudo que você fazia era uma novidade e, em geral, era aceito por todos. À medida que o tempo foi passando, a consciência crítica de todos foi evoluindo, foram conhecendo profundamente o setor, a área regulada, a regulação feita, e começaram a questionar. Então, eu diria o seguinte, fazer regulação hoje é muito mais difícil, pelo nível de discussão, pelos interesses que são manifestos nas consultas públicas, audiências públicas, né? E a qualidade das pessoas que entendem de regulação. E, dessa forma, houve sim uma evolução, mas é uma evolução de todas as áreas, não só da agência, né? Mas de todos os agentes que atuam, né? Hoje em dia, parte das agências já se obriga, ou é obrigada, a fazer uma análise de impacto regulatório, que é um instrumento que vai pesar se vale a pena ou não fazer aquela regulação e quais os impactos que ela causaria. Olha só, isso era inimaginável no início da regulação. E é um avanço, mas sempre se tem de ver os custos-benefícios, porque também, às vezes, tem regulações que não valem a pena, às vezes vai atrasar muito, né? Se fizer esse tipo de estudo, precisa se ver a urgência da regulação que se pretende, né? Enfim, não é para todos os casos, mas não deixa de ser uma grande evolução qualitativa, para evitar a regulação irresponsável, vamos dizer, que alguém acorda de manhã, tem uma brilhante ideia e consegue emplacar uma regulação que não faz nenhum ou faz pouco sentido. E no seu campo hoje, especificamente de atuação, o senhor vê qual que o senhor identificaria que seria a maior urgência de uma definição por parte, enfim, do poder público ou das agências no setor do gás? O setor do gás, ele passa, além dessas questões de mercado livre, por um embate institucional. Nós temos, vamos dizer, uma regulação federal, nós temos a regulação dos estados. Aos agentes que interessa, né, que a regulação federal seja predominante, eles buscam que diversos assuntos de competência dos estados passe a ser disciplinado pela área federal, no caso, a ANP. Né? Não existe crítica nenhuma, tanto é que a ANP, como as agências estaduais, são todos associados da ABAR. Né? Mas os estados, né, constitucionalmente, têm também tanto
tanta condição de fazer regulação em certas áreas, como pretende esses agentes que apoiam a agência federal. E aí, em algumas áreas, acaba ocorrendo um conflito. Cada um acha que a competência é sua. Né? Esse tipo de assunto somente teria uma decisão se houvesse uma decisão no nível de um Supremo Tribunal Federal, né? Que poderia entender que existe conflito federativo, quer dizer, os estados e a federação entendem coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Isso iria para o Supremo. Temos um caso lá no Supremo que entrou em 2005, não saiu até hoje. Então, não é solução. A solução deve ser sempre negocial. A solução deve ser o entendimento, não buscar estressar, né? E entender que só um lado ou outro tem razão. Né? Porque se dependemos de judicializações, certamente o setor, em vez de se beneficiar, vai paralisar, vai atravancar. Os investimentos param, porque não se sabe se é federal, se é estadual, se quem deve fazer é uma regulação da ANP ou é dos estados. Isso é muito ruim para o país. Então, a busca de soluções conciliatórias, né, é sempre boa, é sempre bem-vinda. Né? Agora mesmo, a ANP está buscando uma conciliação com o Estado de São Paulo, numa questão de um gasoduto ser classificado como de distribuição, quando inicialmente ela tinha classificado como de transporte, fazendo um acordo com a agência estadual para os limites dessa decisão serem aplicados. Está em consulta pública. Né? É uma boa medida. Né? Entendo que todos deveriam aprovar esse tipo de atitude. Né? Mas as regras estão aí e existem, de fato, alguns pontos de discordância. E com essa última fala do Dr. Zé Vican, nós encerramos esse episódio do RegulaCast. Queremos agradecer a quem nos acompanha e convidá-lo para o próximo episódio aqui no canal do YouTube da ABAR. Enquanto isso, curta, compartilhe, indique aos seus amigos e até a próxima.